Muito bem. Livro Chico Xavier Pede Licença, de espíritos diversos, trazendo para nós aqui as suas mensagens através do Chico, Herculano Pires trazendo os seus comentários. E nós vamos aqui então para a questão número 35. Na sequência, né, lembrando que são 40 mensagens que o Chico trouxe para nós. E essa primeira mensagem de hoje, Atualidade Terrestre, ela é de Batuíra. E para a gente sempre contextualizar aqui esses ensinamentos para nós, né, conhecendo aqui quem são os seus autores, então nós vamos aqui conhecer um pouquinho de Batuíra, que é um nome bastante conhecido nesse conjunto de mensagens que o Chico sempre traz para nós. Então, assim como nós já acompanhamos, né, Meimei, em breve nós veremos Alta de Souza e outros grandes nomes, né, que foram chegando até nós aqui. Então, Maria Dolores também, que nós vimos, né, nos encontros passados. Então vamos lá, Batuíra. Nasceu Batuíra aos 19 de março de 1839 em Portugal, na freguesia de Águas Santas, hoje integrada no Concelho de Maia. Filho de humildes camponeses, tendo apenas completado a instrução primária, veio com cerca de 11 anos de idade para o Brasil, aportando na Guanabara a 3 de janeiro de 1850. Durante 3 anos trabalhou no comércio da corte. Daí passou para Campinas, São Paulo, onde ficou por algum tempo até que se transferiu definitivamente para a capital paulista, que na ocasião deveria possuir menos de 30 mil habitantes. Bons tempos, né? 30 mil habitantes. Hoje somos 15 milhões de habitantes. Aí nos primeiros anos foi distribuidor do Correio Paulistano. Naquele tempo não havia bancas de jornais nos lugares públicos. A entrega se fazia à tarde, de casa em casa, e não somente aos assinantes. Diligente, honesto e espírito dócil, Batuíra, como entregador de jornais, ia formando amigos e admiradores em toda parte. Parece que nesse período que aprendeu a arte tipográfica, certamente nas próprias oficinas do Correio Paulistano. Batuíra, muito ativo, correndo daqui para acolá, foi apelidado o Batuíra, nome que o povo dava à narceja, ave pernalta muito ligeira, de voo rápido, que frequentava os charcos na várzea formado no atual Parque Dom Pedro II, pelos transbordamentos do rio Tamanduateí. Hoje, o nome do rapazinho era Antônio Gonçalves da Silva, mas de então em diante tomou para si o apelido de Batuíra. Dentro de pouco tempo, com as economias que reuniu, e naturalmente com o auxílio de pessoas amigas, montou um teatrinho nos fundos de uma taverna na rua Cruz Preta. Naquela modesta casa de espetáculos, muitos amadores fizeram sua estreia, inclusive Batuíra. Perseverando na sua faina, dedicou-se depois à fabricação de charutos. Assim, com bastante trabalho e economia, Batuíra fazia crescer suas modestas finanças, o que lhe permitiu esposar a senhorita Brandina Maria de Jesus, de quem teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra, que veio a falecer depois de homem feito e casado. Audaz como os grandes empreendedores o são, investiu seu dinheiro na compra de áreas desvalorizadas, iniciando a construção de pequenas casas para alugar, tornando-se assim um abastado proprietário, cujos haveres traduziam o fruto de muitos anos de trabalho árduo e honrado, unido a uma perseverança inquebrantável. Na ocasião em que tudo parecia correr bem, falece quase repentinamente o filho único de sua segunda esposa, Dona Maria das Dores Coutinho e Silva. Era uma criança de 12 anos por quem o casal se extremava em dedicação e carinho. Esse golpe feriu profundamente aquele lar, que só pôde encontrar lenitivo a dor na consoladora doutrina dos espíritos. Tão grande foi a paz que o espiritismo lhes infundiu, que Batuíra imediatamente pôs mãos à obra
no desejo ardente de que outros companheiros de labutas terrenas tivessem conhecimento daquela abençoada fonte de esperanças novas. E dentro daquele corpo baixo de compleição robusta, um coração de ouro iria dar mais larga expansão aos seus nobres sentimentos de amor ao próximo. No ano de 1889, Batuíra passou a ser, na cidade de São Paulo, o agente exclusivo do reformador, função de que se encarregou até 1899 ou 1900. No dia 6 de abril de 1890, restabeleceu o Grupo Espírita Verdade e Luz, que havia muito se achava adormecido. Adquiriu então uma pequena tipografia destinada à divulgação e propagação do Espiritismo, editando a publicação quinzenal chamada Verdade e Luz, que atingiu no ano de 1897 a marca de 15 mil exemplares. Batuíra era também médium curador, cursando centenas as curas de caráter físico e espiritual que obtinha ministrando água efluviada e aplicando passes magnéticos. Em virtude de todos esses fatos, o povo, o mais beneficiado por Batuíra, passou a denominá-lo médico dos pobres, codinome que igualmente aureolou o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. A ação benemérita de Batuíra não se circunscrevia, entretanto, a essas manifestações da caridade cristã. Foi muito mais além. Criou ele grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais, Estado do Rio, os quais animava e assistia. Realizou conferências sobre diversos temas doutrinários em inúmeras cidades de vários estados, ocasião em que também visitava e curava irmãos sofredores. Espalhou gratuitamente prospectos e folhetos de propaganda do Espiritismo, porque por ele próprio impressos, e distribuiu milhares de livros pelo interior do país. Batuíra, unido a outros confrades ilustres, constituiu na capital paulista, 24 de maio de 1908, a União Espírita do Estado de São Paulo, que federaria todos os centros e grupos existentes no Estado. Assim era o valoroso obreiro da Terceira Revelação, o incansável lidador que nunca se deixou abater pelas asperezas da jornada, tendo sido incontestavelmente um dos maiores propagandistas do Espiritismo do Brasil. Carregando sobre os ombros muitas responsabilidades, não sentiu, tão preso se achava ao cumprimento de seus deveres, que suas forças vitais se esgotaram rapidamente. Súbita enfermidade assalta-lhe o corpo e, zombando de todos os recursos médicos, em poucos dias obriga-os a transpor as aduanas do além. Aos 22 de janeiro de 1909, sexta-feira, cerca de 1h da madrugada, faleceu o Sr. Antônio Gonçalves da Silva Batuíra. Então essa biografia ela é do livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil. Né? Então eu não conhecia, sinceramente, a história de Batuíra, e a gente vai percebendo, né, que muitas vezes a gente lê mensagens, passa por grandes esclarecimentos, né, e sem estudarmos a biografia dessas personalidades, né, ela se torna simplesmente um nome. Né, a assinatura se torna simplesmente um nome na mensagem. Né, e como a gente já estudou em outra oportunidade, quando nós conhecemos o autor da mensagem, ela se torna muito mais valiosa, né, porque a gente percebe que aquela orientação não são apenas palavras, mas é exatamente a vivência daquele espírito durante a sua experiência terrena. Então esse é Batuíra, um grande divulgador do espiritismo aqui em São Paulo, principalmente, e também fundador, né, auxiliou a fundação de vários outros grupos espíritas em outros estados também. Então, esse era Batuíra. Bom, ele trouxe para nós então aqui a atualidade terrestre, uma mensagem que tem assim como introdução. Batuíra, Antônio Gonçalves da Silva, pioneiro da imprensa espírita em São Paulo, patrono do Clube dos Jornalistas Espíritas e do Grupo Espírita Emmanuel, figura de destaque na história do espiritismo no Brasil. A Rua Espírita, do lado do Lava-Pés,
tem esse nome em virtude de ter sido aberta por Batuíra, que nela viveu e instalou as oficinas e a redação do jornal Verdade e Luz. Muito bem, ele diz assim para nós: meus amigos, o texto escolhido por vossos instrutores da vida maior recaiu na advertência do Senhor. Quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados. Então aqui a gente lembra que todas essas mensagens vinham como resposta aos temas estudados naquele grupo, então lá de Uberaba. Então o texto que foi estudado, deixa eu só ver uma coisa rápida aqui. Tá. Então o texto que foi estudado trouxe então essa orientação. André colocou: acho muito bom e importante conhecermos a biografia dos grandes divulgadores da doutrina, até porque alguns são da mesma época de Kardec, ou seja, são espíritos elevados, sim. E outros, que são contemporâneos aqui, que tiveram também uma vida aparentemente comum, mas que se destacavam nos detalhes, comum no sentido de não se destacarem perante a sociedade, mas louváveis por aquilo que eles fizeram dentro do campo moral. Então vale a pena a gente conhecer sempre. Então a mensagem que Batuíra traz para nós, ele diz assim então, que recaiu a advertência do Senhor: quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados. Vemos nisso, em nível mais alto de deduções, a penúria espiritual do mundo e as mutilações de ordem moral que enxameiam na terra, solicitando-nos a provisão necessária de amor e luz. Quando ele fala aqui então no final, solicitando-nos a provisão necessária de amor e luz, ele fala exatamente que nós precisamos estar bem abastecidos com amor e luz, exatamente por causa dessa penúria moral que existe no mundo. Porque aí nós teremos dois papéis: ou o papel daquele que ajuda, ou o papel daquele que atrapalha. Aquele que atrapalha é aquele que entra na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia daqueles que já trazem grandes perturbações para o mundo. Então, ao entrarmos nessa sintonia, nós nos tornamos parte do problema. Do contrário, quando nós somos municiados de amor e luz, nós então nos tornamos parte da solução. E não existe meio termo. Nós não podemos dizer que tem aqueles que fazem muito, temos aqueles que ajudam muito, temos aqueles que atrapalham muito e aqueles que não fazem nada. Conforme instruções dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, aqueles que não fazem nada também atrapalham. Então não tem meio termo. Então aqui ele coloca para nós a necessidade de nós olharmos, nesse caso, quando vemos a penúria do mundo, a penúria espiritual do mundo, e as mutilações de ordem moral que enxameiam a Terra, nós precisamos olhar exatamente do porquê a Terra ser dessa forma e o que nós podemos fazer para poder auxiliar no desenvolvimento do nosso mundo, ainda que seja em proporções milimétricas, apenas em torno de nós, já será o suficiente para que nós, juntos, com outras forças que vão se somando, fazendo com que nós consigamos criar um anteparo para poder fazer com que a Terra, apesar dos grandes problemas que ela enfrenta, ela consiga progredir, fazendo naturalmente com que o progresso da Terra seja nada mais, nada menos do que o reflexo do progresso dos seus próprios habitantes. E continuando, ou seja, o nosso próprio progresso. Sentimos hoje, talvez como nunca, o impositivo da distribuição dos recursos imprescindíveis da alma. Em toda parte estamos cercados por um mundo sedento de socorro e esperança. Então ele coloca assim para nós, no item anterior também: sentimos hoje, talvez como nunca, o impositivo da distribuição dos recursos imprescindíveis da alma. Então, naquela época, quando essa mensagem foi publicada, em 1900, ali, na década de 1970, Batuíra já percebia, assim como também todos os instrutores espirituais, os amigos do plano espiritual que trabalhavam aqui conosco, já percebiam que o mundo já se mostrava ali num momento de grande agitação. E aqui nós falamos depois, 50 anos depois,
parafraseando Emmanuel, lá no título do seu livro, 50 anos depois nós vemos então que Batuíra, no início, quando ele trouxe essa ideia de que o mundo necessitava urgentemente da distribuição desses recursos imprescindíveis da alma, o esclarecimento, a interpretação dos valores que Jesus trouxe para nós, a realidade do mundo espiritual, a nossa imortalidade, né, o porquê do mundo estar passando por essas agitações todas. Então, precisava mais do que nunca, assim como precisa hoje, da distribuição desses valores. Nos decênios últimos, milhões de companheiros da humanidade que gravitavam em torno da comunidade planetária voltaram ao plano físico, impondo ao orbe novas perspectivas de libertação e progresso. Esmagadora percentagem dos recém-chegados, através das portas da reencarnação, no fundo não se constitui de seres mais adiantados espiritualmente, e sim de legiões imensas que aguardavam oportunidade para o retorno à experiência no lado mais denso da vida. Isso vem criando os desníveis que conhecemos e os desequilíbrios que transparecem atualmente de quase todos os setores da atividade humana. Então aqui mais uma vez, Batuíra fala para nós que é como se os espíritos estivessem aguardando a oportunidade de reencarnarem para se reequilibrarem, fazer esse trabalho de resgate, esse trabalho de autorresgate perante as leis divinas. E a partir desse tempo, quando ele diz assim, então, que essa quantidade de espíritos que estão reencarnando, trazendo para nós esse tanto de perturbação, na verdade nós vamos encontrar aqui esses espíritos que reencarnaram não como espíritos adiantados, mas como espíritos nessa condição de provas e expiações, que vieram exatamente para fazer esse trabalho, mas traziam ainda os seus vícios, as suas tendências negativas, todas as suas dificuldades, fazendo com que o mundo observasse também essas mesmas dificuldades. Então nós vamos observando as sociedades vivendo em níveis de desequilíbrios bastante graves, a ponto, inclusive, né, de trazermos para o mundo uma grande preocupação, até mesmo com a autodestruição. Nós falamos aqui da década de 1970, uma década extremamente preocupante por causa, né, daquele conflito que havia, da Guerra Fria, aquela grande preocupação com armas nucleares, e nós estudamos sobre isso quando nós vimos ali no livro Pinga Fogo, quando o Chico então foi questionado a respeito dessas preocupações, e aí veio então essa tal moratória, que então os grandes coordenadores do nosso planeta deram para que a humanidade tivesse 50 anos, segundo as instruções que foram passadas, para que nós então nos pacificássemos. Porque do contrário haveria uma grande intervenção do plano espiritual, que nós desconhecemos, né, a sua natureza e a sua extensão, mas certamente ali seria para poder fazer com que a humanidade mudasse de rumo, porque o caminho que nós estávamos seguindo era o caminho da autodestruição. E por que isso tudo? Porque exatamente não porque o mundo por si só iria se destruir, mas porque a humanidade composta por esses espíritos que reencarnaram trazendo todas essas dificuldades, esse atraso moral, criaram essa mesma situação. E de lá para cá, 50 anos depois, nós nos livramos, né, daquele hecatombe nuclear que se encontrava iminente, para chegarmos aqui agora nessa desigualdade social, nesses tantos e tantos conflitos que continuam acontecendo, o planeta sofrendo nas suas mais diversas áreas. Como ele coloca para nós aqui, né? Isso vem criando desníveis que conhecemos e os desequilíbrios que transparecem atualmente em quase todos os setores da atividade humana. Aí nós vamos falar então, né, da parte social, da parte filosófica, da ecologia, da parte industrial, da parte acadêmica, enfim. Nós vamos encontrar ali, né, a ambição, a ganância e o desequilíbrio permeando todas essas áreas. Né? Bom dia, Chaconati. E tudo isso como resultado dessa grande quantidade de espíritos que reencarnaram aqui entre nós. Basta a gente lembrar que nesse período de pós-guerra, né, a partir de 1945, o nosso planeta ele tinha uma estimativa de 2,5 bilhões de habitantes.
Passados esses 50 anos, o número praticamente triplicou, saindo de 2,5 para 7,5 bilhões de habitantes. E, consequentemente, imaginemos assim, então, que Herculano Pires vai até chamar atenção, ou que aqui mesmo, o próprio Batuíra vai também chamar a nossa atenção, é como se na nossa casa nós tivéssemos ali a quantidade normal de pessoas e, de repente, nós triplicássemos a quantidade de visitantes. Uma casa com 4 pessoas, depois ela chega de uma hora para outra, entre aspas, nesses 50 anos, de 4 pessoas para 12 pessoas no mesmo espaço, com os mesmos recursos, só que pessoas que trazem ali os seus desequilíbrios. O que isso ia causar na nossa estrutura familiar? Assim é o que vem causando na nossa estrutura planetária, que não deixa de ser a nossa estrutura familiar também. E continua Batuíra. Só um instantinho. Estamos na residência física do planeta, assim como grande família que recebeu apressadamente, e sem a devida preparação, largo acréscimo de parentes que há muito tempo viviam distantes, a exigir-nos agora providências múltiplas para que consigamos todos viver, conviver e sobreviver. É, de certo, a hora do festim da inteligência em que somos todos induzidos a cooperar com os nossos irmãos para que disponham de possibilidades básicas na existência, de modo a alcançarem os objetivos de segurança e evolução a que demandam. Aprendemos a repartir o pão. Atingimos o momento de estender a paciência e a tolerância. Temos doado apoio afetivo aos entes mais caros. Chegou o instante de exteriorizarmos o coração de forma de entendimento e de amor. A divulgação dos nossos princípios espíritas evangélicos, não só de maneira determinada, mas por todas as formas que se nos façam possível. Iluminar os caminhos e suportar os que transitam por eles carregando desespero ou desânimo, angústia ou perturbação. Dar as mãos aos companheiros da estrada e ouvir-lhes os duestos e injúrias, as blasfêmias e lamentações com espírito de socorro e de paz. Trabalhemos sempre mais, esparzindo os conhecimentos que nos honorificam a vida pelo acréscimo da misericórdia divina. Antes de tudo, tanto quanto pudermos, solicitemos a todos, o melhor, a cada um de nós, serenidade e serviço junto daqueles amados nossos na órbita do lar, para que a tranquilidade e a bênção nos vivifiquem no desempenho dos deveres que o Senhor nos atribuiu. Os pais difíceis, o filho problema, o esposo complexo, a esposa em desequilíbrio, o companheiro enigma e todos aqueles que se nos vinculam à experiência pessoal, transformados para nós em desafios inquietantes a nossa capacidade de entender e de amar. Todos eles, os que se nos apresentam na moldura da provação, se erigem como sendo os necessitados a que nos cabe servir no festim da compreensão. Pedimos determinadas concessões a Jesus, e Jesus nos solicita determinados tipos de trabalho em sua seara de infinito amor. E essa seara começa de nossa própria casa. Amemo-nos como Jesus nos amou. Esta será talvez para nós agora, na atualidade do mundo, a maior mensagem. Então, essa aqui é a nossa mensagem de hoje, Amar pelos dois, bom dia. Aqui só para recordarmos, quando a gente fala aqui no festim, deixa eu pegar aqui. Aqui convidar os pobres e estropiados, uma mensagem do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Então diz assim para nós: Disse também àquele que o convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem a vossos amigos, nem aos vossos irmãos, nem a vossos parentes, nem ao vosso vizinho, que forem ricos,
para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vos receberam, o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meio de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão do reino de Deus. Então, nessa passagem, aqui também, quando ele fala do festim, é exatamente ali a oportunidade que nós temos de oferecer sempre os nossos melhores sentimentos, né? Então, aqui, como ele colocou no início, a provisão necessária de amor e de luz, geralmente nós oferecemos esse amor e luz para aqueles que estão próximos, para aqueles que fazem parte do nosso círculo afetivo, aqueles que são ali banhados pela nossa estima, né? Mas quando nós pensamos naqueles que nos são antipáticos, aí então nós nos distanciamos, nós nos afastamos e muitas vezes até provocamos ou atacamos. A mensagem de Batuíra fala exatamente o contrário. Quando nós olharmos para as condições do nosso mundo hoje, com essa quantidade enorme de espíritos reencarnando, que tende a subir cada vez mais nesses próximos anos, não pensemos apenas no crescimento populacional. Pensemos na quantidade de espíritos que estão reencarnando. E mais do que isso, espíritos nos instruem a respeito desse período de transição do nosso planeta, em que muitos espíritos estão reencarnando como última oportunidade de resgatarem-se e acompanharem o desenvolvimento do nosso planeta. Aqueles que falirem nesse processo serão levados para mundos inferiores, onde lá eles terão então que espiar tudo aquilo que eles vivenciaram e aprender de uma forma muito amarga, de uma forma muito dolorosa. Então, muitos desses espíritos que estão reencarnando, por mais problemáticos que sejam, são espíritos que estão vindo para cá exatamente para poder fazer esse trabalho de regeneração, acompanhar esse mesmo processo que nós também estamos vivendo. Muito, inclusive, quando nós falamos nessa quantidade enorme de espíritos, não fiquemos, distantes dessa realidade, como se nós estivéssemos olhando de longe essa quantidade imensa de espíritos reencarnando. Nós fazemos parte dessa massa, nós também estamos tendo essa oportunidade. Mas aqui nesse caso, nós que temos aqui esse título, conforme Kardec coloca para nós, a partir das orientações dos espíritos, dos trabalhadores da última hora. E quem são esses trabalhadores? Exatamente aqueles que têm a oportunidade de, através desse entendimento, através desse esclarecimento que a doutrina espírita nos proporciona, percebendo que todos esses espíritos, por mais problemáticos que sejam, são espíritos que estão reencarnando para fazer esse trabalho de reconstrução, de regeneração, que inclusive nós também estamos fazendo. A diferença é que quando nós olhamos num grande campo de refugiados, digamos assim, daqueles espíritos que vivem naquelas barracas precárias, todos eles ali presos, confinados num grande espaço e tudo mais, nós estamos ali naquele meio. A única diferença que nós temos que pensar é: nós seremos aqueles que vão ser servidos ou aqueles que vão servir? Nós seremos os enfermos ou seremos os enfermeiros desse campo? Nós seremos aqueles que serão os problemas ou seremos aqueles que serão a solução? Porque todos estão juntos nesse processo. O nosso planeta hoje é esse grande campo de acolhimento desses espíritos nesse processo de transformação. E aí então nós podemos nos juntar a essa massa, nos tornando então, mais uma vez ali, aqueles espíritos que se mostram desequilibrados. Ou podemos fazer esse trabalho, ainda que seja um trabalho precário devido à nossa limitação, mas um trabalho ali determinado e com boa vontade a fazer o melhor possível para fazer com que essa transformação aconteça. Então essa mensagem que traz para nós Batuíra, falando exatamente para olharmos para o mundo, apesar de todas as dificuldades que ele tem vivido, como exatamente essa grande escola hospital. Como nós aprendemos lá com André Luiz, no livro Sexo e Destino. Então o planeta, sendo uma grande escola hospital, nós vamos encontrar aqui indivíduos das mais diversas condições, mas todos internos, todos trabalhando para se transformarem. Angelina trouxe para nós aqui mensagem: muito obrigado pela participação, para nós aqui, nosso querido custódio presente conosco.
Tudo que está a acontecer é um exercício da fé com a razão. Vossas almas precisam desse momento para saíres melhores. O agradecimento ao Pai amoroso deve sempre acontecer por estardes sendo provados. Então, Custódio sempre presente conosco aqui, trazendo exatamente isso, né? Então, a necessidade que nós temos, né? Para muitos, essa presença no mundo hoje é uma grande prova dolorosa, porque estão vivendo ali exatamente, colhendo, na verdade, aquela semente amarga que plantaram no passado. Para outros, estarem encarnados nesse meio, e assim nós esperamos fazer parte desse grupo, nós estamos trabalhando para ajudar nessa transformação. Então é a ideia de nós sermos os enfermos ou sermos os enfermeiros. As dificuldades vão nos acolher a todos, mas cada um terá uma perspectiva diferente. Para uns será ali a dolorosa colheita do passado, para outros será a oportunidade de ajudar e nessa ajuda estará se ajudando também. Então temos que observar exatamente ali o nosso papel no mundo e saber valer, fazer valer a nossa presença aqui, muito mais do que presença, a nossa presença na condição que nós estamos hoje, como aprendizes da doutrina, como aprendizes do Evangelho, e pessoas determinadas, pelo menos ali munidas de boa vontade, para poder aproveitar essa oportunidade. Então todos nós estamos ali misturados, muitas vezes sujos, muitas vezes também ali com dificuldades, mas o papel que nós desempenhamos é um papel diferenciado. E temos que ter sempre em mente exatamente isso, nós estamos aqui com grandes oportunidades. Então, aqui também, aqui o nosso querido Custódio traz para nós aqui também essa mensagem, e aqui Batuíra complementa então aqui no finalzinho para nós, né, que é uma mensagem muito, muito importante. Ele fala para nós aqui daqueles que não apenas nasceram no mundo, porque mais uma vez a gente lê, dependendo da forma como nós interpretamos a mensagem, dá a impressão de que nós estamos distante do problema, como se o problema estivesse atingindo aquele grupo de pessoas e nós estivéssemos de fora. E aqui ele coloca exatamente isso nesse parágrafo final, aqui nesses parágrafos. Os pais difíceis, o filho problema, o esposo complexo, a esposa em desequilíbrio, o companheiro enigma e todos aqueles que se nos vinculam à experiência pessoal, transformados para nós em desafios inquietantes à nossa capacidade de entender e de amar. Todos eles, os que se nos apresentam na moldura da provação, se erigem como sendo os necessitados a que nos cabe servir no festim da compreensão. Então, quando nós falamos, né, dos espíritos problema que reencarnam aqui no nosso mundo, muitos deles reencarnam ao nosso lado. Até porque também não somos eleitos, não somos espíritos diferenciados dessa grande massa. Estarmos todos encarnados no mundo de provas e expiações mostra exatamente que todos estamos ali no mesmo grau evolutivo. A diferença é que hoje nós temos uma visão diferente e uma vontade de fazer diferente, enquanto que muitos outros ficam em atraso. E quando nós falamos nós, somos todos nós que temos essa mesma determinação. Sejamos nós espíritas, sejamos nós irmãos evangélicos, seremos nós católicos, nós de qualquer outra filosofia. Todos aqueles que reencarnam com essa vontade, com esse propósito de realmente fazer valer essa experiência, todos nós temos essa oportunidade de, mesmo estando ali junto com essa grande massa de espíritos em provação, escolhermos um destino diferente. Mas, mais uma vez, escolher um destino diferente não é simplesmente nós fugirmos desse trabalho. Porque para muitos é assim, olha, o mundo está com problema, então eu vou me isolar, porque esse isolamento é a minha salvação. Na verdade, isso não passa, né, de um simples gesto de egoísmo. Porque, na verdade, aqui, quando nós falamos em transformar o mundo se transforma através do trabalho. E para que o trabalho aconteça, há necessidade de trabalhadores. Se o trabalhador foge com essa ideia de se buscar a salvação, na verdade, ele deixa de fazer o trabalho que lhe cabe. E a doutrina espírita já ensina para nós, interpretando os ensinamentos de Jesus com mais clareza, dizendo que nenhum espírito evolui, nenhum espírito cresce, se não for através do trabalho.
E esse trabalho começa principalmente, aquele trabalho íntimo silencioso, através dos nossos melhores valores, através da nossa compreensão. Por isso, colocado para nós aqui, pedimos determinadas concessões a Jesus. E Jesus nos solicita determinados tipos de trabalho em sua seara de infinito amor. E essa seara começa de nossa própria casa. Amemo-nos como Jesus nos amou. Esta será, talvez para nós todos agora, na atualidade do mundo, a maior mensagem. Então, o amor, né, principalmente quando a gente vê os problemas. E aí então a gente sai desse mundo ideal que a doutrina espírita vai desenhando para nós, e a gente traz esse mundo ideal para o mundo real. Porque não adianta a gente se distanciar da nossa realidade e fazer com que a nossa mente se distancie daqui. A gente vai encontrar exatamente aqueles que são merecedores, que são, na verdade, necessitados, sedentos desse sentimento nobre, que é o amor que Jesus nos trouxe, quando a gente liga a nossa televisão. Quando a gente vê aqueles indivíduos, aquelas situações que nós vemos ali, né, aqueles que provocam em nós as maiores antipatias, aqueles que provocam em nós ali sentimentos de repulsa, são exatamente esses os mais adoecidos. Recentemente não, hoje pela manhã, veio do noticiário internacional, vimos ali, né, na fronteira da Polônia com Belarus, ali aquela quantidade enorme de refugiados, de pessoas saindo do ambiente de guerra, tentando ir para a Europa, então aqueles campos enormes de pessoas passando frio, passando fome. Quem são os responsáveis por esse tipo de situação? São exatamente aqueles que são os mais adoecidos, são aqueles os mais carentes. Então, mesmo que nós não tenhamos condições de atuar diretamente com esses indivíduos, que nós entendamos da força do nosso pensamento, que nós entendamos com a força da nossa prece, com o sentimento que nós produzimos, para fazer com que consigamos promover essa transformação. Aqui embaixo, então, os parentes extraviados. O irmão Saulo, então, faz um comentário a respeito dessa mensagem de Batuíra. E ele diz assim para nós: que somos todos irmãos perante Deus, nosso Pai, é ponto pacífico desde o advento do cristianismo. Mas para figurar a grande família humana, temos de admitir os graus de parentesco. Nossos irmãos que se extraviaram nos caminhos da reencarnação, perdendo-se nos descampados da zona etérea que circunda o planeta, são os nossos parentes que agora estão voltando ao convívio terreno. Enquistaram-se no espaço em núcleos estagnados, revivendo por séculos experiências há muito superadas no abuso do seu livre-arbítrio. Aqui, só para interpretarmos essa passagem, enquistaram-se no espaço. É como se eles se formassem um quisto, né? Aquela estrutura anatômica, como se eles se prendessem dentro de um ovo, nesses núcleos estagnados, revivendo por séculos experiências há muito superadas. Então eles ficaram durante muito tempo no plano espiritual, isolados e presos dentro daquela triste realidade que eles criaram, durante séculos, e que agora eles começam a reencarnar. Tendo essa preciosa, essa valiosa oportunidade que nós também estamos tendo, de fazer com que a reencarnação se torne para nós um grande campo de trabalho, visando esse progresso, essa transformação. Mas saindo desse tanto tempo, né, desse local, que durante tanto tempo ficaram aprisionados, trazem hoje o desequilíbrio. Então, assim, a gente lembra que, ao saírem do plano espiritual, tendo a oportunidade, reencarnarem, né? Ao reencarnarem, vindos do plano espiritual, eles não deixaram de ser quem eles eram. Não deixaram de ser quem são. Então eles reencarnaram trazendo todo o desequilíbrio, trazendo todo o endurecimento que durante tanto tempo foi cristalizado dentro deles, para que aqui, durante esse processo de transformação no nosso mundo, eles alcançassem esse pouco progresso de que são capazes nesse momento. E a gente vai lembrar que esse progresso só será possível se nós fizermos parte da solução para auxiliar.
porque tem aqueles que são necessitados de auxílio, e tem aqueles que são ali, pelo menos, capacitados para auxiliar, ainda que minimamente. Então é isso que aqui o irmão Saulo começa trazendo para nós. E continua. Agora, nessa fase de transição da evolução planetária, são obrigados a retornar e temos de recebê-los, dividindo com eles o pão de nossas novas experiências. Tá, Dudu, cola no WhatsApp que eu pego por aqui, não tem problema. Então, colocando para nós, né, que nessa fase de transição, então a gente lembra que essa fase de transição, a gente não tem um começo para dizer que começou no dia tal, no mês tal, no ano tal. É um processo que vai se iniciando gradualmente, de uma forma tão sutil, de uma forma tão tênue, que nós nem percebemos o momento que ela começa. O que a gente começa a perceber é o momento em que ela começa a atingir o seu período mais crítico, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Essa impressão que nós temos de uma explosão demográfica, essa impressão que nós temos de uma escassez de recursos, de tantos e tantos conflitos que vão surgindo nesses últimos 70, 100 anos. Então nós percebemos exatamente esse grande momento, e é por isso que muitos desses espíritos, se mostrando ainda endurecidos, resistem a essas mudanças. E essa resistência vem exatamente através dessas rebeliões que acabam eles mesmos causando. A mensagem de Batuíra confirma outras muitas mensagens recebidas no meio espírita, desde o tempo de Kardec, sobre o crescimento da população terrena. Mas Batuíra nos oferece algumas informações novas. São milhões os que voltam nos últimos decênios. Essa volta em massa nos obriga a apressar a acomodação de todos e a preparar acomodações para outros que virão. Entre os recém-chegados, a maioria esmagadora é de espíritos necessitados de esclarecimentos. Mas há, naturalmente, espíritos adiantados, que vêm auxiliar-nos a acomodá-los. De tudo isso resulta a abertura de novas perspectivas de libertação e progresso para a vida terrena. Estamos no festim da inteligência, porque os pobres e estropiados que vêm agora sentar-se à nossa mesa são inteligências que anseiam por participar das conquistas que fizemos durante a sua ausência. Essas conquistas da nossa inteligência são partidas com o pão na mesa do banquete espiritual que estamos vivendo na Terra. A divulgação do Espiritismo, a mais alta conquista efetuada no planeta, deve acelerar-se e intensificar-se por todos os meios possíveis, para que não falte a nenhum dos nossos comensais a parcela de luz de que necessita. Aqui, 2 pontos que eu queria lembrar com vocês. Primeiro, quando nós falamos que nós damos um festim, ou seja, nós criamos ali, né, um ambiente social, uma pequena festa, e nós convidamos então aqueles que vão participar da nossa festa, somos nós que vamos servi-los. E aí então, dentro daquela passagem do Evangelho, são aquelas pessoas pobres, são aquelas pessoas sujas, e aí nesse sentido a gente vai falar, na verdade, né, espiritualmente falando, que trazem ainda, né, os espíritos, né, os seus corpos perispirituais, as suas consciências, na verdade, manchadas, né, pelos delitos do passado, né, manchadas pela tortura que eles próprios se impuseram, diante ali, do estado tão negativo que eles se encontravam no plano espiritual. E eles vão chegar na nossa mesa e vão querer fazer bagunça na nossa mesa, vão querer ali atrapalhar a nossa festa, e mesmo assim eles devem ser servidos. Servidos com amor, com a compreensão, mas objetivando a educação. Mas é uma educação amorosa, não é uma educação punitiva. Porque há aqueles que se apresentam ainda endurecidos que precisam de reprimenda, que precisam ali de lições que vão despertar suas consciências. Mas se isso não for feito com amor, o que nós vamos fazer será um castigo que vai fazer com que haja mais endurecimento, com que haja mais revolta.
Então essa é a diferença de nós acolhermos esses estranhos à nossa mesa, estranhos entre aspas, porque muitos deles estão vinculados a nós por experiências do passado, embora nós nos desvinculemos em termos de desejo, pelo menos, de crescer, de progredir, enquanto uns desejam seguir numa direção, outros desejam seguir em outras direções, portanto, vão se distanciando em termos de propósitos, mas se mantêm unidos pelo passado que fizeram com que, pelo passado que fez com que se unissem, se juntassem, se cumpliciassem em situações dolorosas. Por isso, então, aqui para nós, nessa mensagem trazida, né, aqui no final, Herculano Pires ele trouxe uma passagem que me fez lembrar de uma situação, quando ele diz assim, né, que a divulgação do Espiritismo, a mais alta conquista efetuada no planeta, deve acelerar-se e intensificar-se. Eu assisti a um documentário nesses últimos dias que falava sobre a evolução do nosso planeta. Então foi pegando desde as antigas civilizações, as conquistas, né, no campo da ciência principalmente, e aí falava sobre a formação do mundo, do universo, desde o primeiro, do Big Bang, né, que é tido para nós como sendo a origem de tudo, pelo menos na visão da nossa ciência atual, da nossa ciência contemporânea. E aí foi falando sobre cada um dos processos que nos trouxeram, né, que nos trouxe até aqui. Então, falava sobre as primeiras civilizações, o desenvolvimento de todas as sociedades, os recursos tecnológicos que foram surgindo e tudo mais, até chegarmos na atualidade. E depois foi uma pergunta muito interessante. Depois de nós termos conquistado, né, toda essa modernidade que a inteligência do homem conseguiu alcançar, no final do documentário foi feita uma pergunta: qual será o próximo passo da humanidade? E eu já fiquei naquela expectativa, né? Qual será o próximo passo que eles estão prevendo? E aí eu pensei, o que será que eles vão dizer? Aí a resposta que eles deram foi... Resposta não, né? Eles responderam com outra pergunta, né? Será que nós vamos conquistar outros planetas? Será que nós conviveremos com a inteligência artificial que vai ganhar vida? Será que nós teremos contatos com outras civilizações fora do nosso planeta? Então, essa visão materialista que nós temos do mundo faz com que nós vejamos os próximos passos também dentro desse campo material, desse campo intelectual. E o que me veio na mente naquela hora, eu pensei assim, será que o próximo passo não será essa revelação escancarada da nossa natureza espiritual? E como esse documentário foi produzido por cientistas, por físicos, pesquisadores e tudo mais, é muito natural que eles vejam o próximo passo também dentro desse campo de ação. Então, enquanto eles imaginavam, né, a humanidade chegando e colonizando outros mundos, ou então alienígenas chegando aqui no nosso planeta, eu simplesmente pensava, será que um dia, ou será um dia não, né? Quanto tempo vai demorar para que nós tenhamos essa consciência de que nós somos espíritos imortais e de que existe uma realidade que nós estamos ignorando quase que completamente aqui no nosso planeta. Por isso, então, quando Herculano Pires disse aqui agora, né, que a divulgação do Espiritismo, a mais alta conquista efetuada no planeta, eu vejo esse como sendo o próximo passo. Porque aí, então, nós teremos um entendimento do porquê de tudo isso que está acontecendo. E olha que nós estamos aqui pegando esse Espiritismo, que é ali o beabá, é a nossa alfabetização espiritual. Quando nós tivermos a capacidade de assimilar um conhecimento mais profundo a respeito da nossa natureza espiritual, um conhecimento mais profundo sobre esse mecanismo que rege a nossa existência, aí sim nós viveremos a verdadeira transformação. Porque por enquanto nós estamos brigando uns com os outros, acreditando que essa nossa existência é a única. E nesse documentário falava exatamente isso, né? Que os indivíduos do passado, que as civilizações antigas, sem levar em consideração que nós compusemos essas civilizações antigas. Que o homem se desenvolveu inteligência se comparado com o passado. Nós éramos aqueles homens do passado. E hoje, então, nós temos esse entendimento que a doutrina espírita começa a trazer para nós, de uma forma muito básica,
de uma forma muito elementar, para que a gente tenha ali um mínimo de compreensão dessa realidade, para depois, quando nós realmente assimilarmos essa mensagem, nós seremos capazes de ter um entendimento mais complexo, por exemplo, entendendo como funciona a lei de causa e efeito de fato. Qual é o sentido das situações que nós estamos vivenciando? Porque do contrário, porque a princípio nós vemos o que está acontecendo e dentro da nossa visão limitada, também ali sustentados pela nossa fé, nós aceitamos aquilo como parte de um processo de crescimento. Mas nós não entendemos a justiça disso tudo. A justiça de Deus se encontra muito distante ainda da nossa capacidade de entendimento. Porque nós vemos apenas um fragmento daquilo que está acontecendo agora. Então, por exemplo, como é que nós podemos imaginar naquele campo de refugiados que eu comentei com vocês, que hoje de manhã mostrou lá naquela região da Europa, aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles idosos, aqueles homens, aquelas pessoas de um modo geral, passando tanta necessidade, como é que a gente pode imaginar a justiça divina sendo aplicada naquela situação? E aí então nós aceitamos pela nossa fé. Sendo Deus perfeito e sendo Deus perfeito em tudo o que faz, aquilo que Ele está fazendo também é parte dessa justiça. Mas nós não conseguimos entender como é que nós podemos aceitar isso com facilidade. Então nós utilizamos a nossa fé, a força da nossa fé e a força da nossa razão, como o nosso querido Custódio trouxe para nós, a fé e a razão para observar isso como parte de um processo de transformação. Mas detalhar isso para nós não conseguiremos assimilar. Nós não conseguimos assimilar ainda, porque a nossa visão se encontra muito restrita nessa nossa realidade atual. A nossa vida material é o único cenário que nós conseguimos analisar, que nós conseguimos observar. Bom dia, professor. Então, meus amigos, essa primeira mensagem trazida para nós aqui por Batuíra. Aqui nós tivemos o privilégio, aqui o prazer de conhecer um pouco da sua história. Ele fala sobre a atualidade terrestre. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa grande população que ocupa aqui o nosso planeta, esses conflitos, esses dramas. Porque o nosso planeta, na verdade, apesar de termos aqui trabalhadores, ainda que sejam trabalhadores que fazem parte também desse mesmo grupo, quando eu falei para vocês que o nosso planeta é um planeta, é uma escola, hospital, conforme a André Luiz trouxe para nós podemos observar que ele tem também ali uma característica de reformatório. E sendo reformatório, como o próprio nome diz para nós, são aqueles espíritos rebeldes que vieram se reformar. Mas essa reforma não vem de uma forma pacífica. Essa reforma não vem de uma forma tranquila. Pelo contrário, vem de uma forma bastante tumultuada. E é esse tumulto que nós vemos hoje no nosso mundo. São espíritos em processo de reformação. Ou de reforma. A Gerina colocou, não são os outros que são algozes. Muitas vezes não entendemos que fomos algozes de outros também. Então vieram para reencarnar entre nós, porque mesmo que nós hoje tenhamos uma boa disposição para entender essa mudança, esses espíritos vêm aqui para poder cobrar a conta que um dia nós deixamos pendentes no passado. Então a atualidade terrestre, essa é a mensagem de Batuíra. Quando nós olharmos para o nosso mundo hoje, ou para o nosso mundo de modo geral, quando nós olharmos lá para fora, e olharmos também para dentro dos nossos lares, e vermos aqui quem são esses irmãos que reencarnam aqui do nosso lado, são exatamente esses espíritos que vieram ali buscar, né, a oportunidade de se transformar, e precisam de ajuda. Então que sejam eles então servidos nesse festim que nós organizamos, com esse banquete, né, de amor e de luz, conforme Batuíra trouxe para nós aqui, que é exatamente aquilo que nós recebemos de Jesus. Jesus nos oferece esses mantimentos e nós temos então o compromisso de distribuí-lo. E nós não podemos ser seletivos nessa distribuição, oferecer apenas para aqueles que conquistaram a nossa simpatia. São todos aqueles que estão sedentos, esfomeados de socorro e esperança, conforme ele trouxe para nós aqui também. Então pensemos nisso, no nosso dia a dia, né, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa sociedade. Todos que estão aqui estão querendo melhorar.
Alguns aceitam com mais facilidade, outros negam, mas nós aqui somos os garçons e garçonetes, né, dessa festa e temos que servir a todos. Mensagem então de Batuíra para nós. Aqui o nosso próximo texto, né, temos aqui amor, casamento e divórcio. Bem interessante também aqui, nós temos autores diversos trazendo para nós aqui pequenas trovas, né, falando sobre esse tema, né, lembrando que nós estudamos anteriormente, né, um desses textos com várias trovas, né, tivemos até aqui o privilégio de termos aqui a presença de um trovador amigo do plano espiritual, mas vemos aqui com mais algumas trovas agora com a temática amor, casamento e divórcio. Diz assim para nós: leitores nossos escreveram diretamente a Francisco Cândido Xavier, solicitando a opinião dos espíritos sobre os temas amor, casamento e divórcio. O médium esperava receber uma resposta de Emmanuel, mas a mesma foi dada, para sua surpresa, através das quadras abaixo. Chico nos escreve: com surpresa para nós, as respostas vieram de trovadores desencarnados, cada uma contendo um ponto de vista. Chico Xavier lembra, porém, que nas esferas espirituais mais próximas da crosta terrestre, os espíritos conservam seus pontos de vista pessoais em face dos problemas humanos. Então aqui, diferentemente do que acontece naqueles estudos que são feitos naquele grupo lá de Uberaba, aqui o Chico recebeu cartas de pessoas pedindo então que os espíritos abordassem essa questão. Até porque a gente lembra, né, a doutrina espírita faz uma abordagem a respeito do divórcio muito diferente do que acontece na nossa sociedade. Em que nós temos, por exemplo, né, a ideia da proibição perante a visão religiosa. Nós temos, por outro lado, muitas facilidades, principalmente nos tempos atuais, em que nós temos um grande volume de separações, de divórcios, de casais se desfazendo com toda facilidade, se juntando com muita facilidade, muito mais buscando a atração do que o compromisso, porque se junta para poder viver junto, se não deu certo, cada um segue seu canto. Então estamos ali vivendo experiências para ver se dá certo, sem ali a maturidade suficiente para fazer um planejamento a respeito da vida futura, ou da vida conjunta, né? Então aqui vieram essas trovas. Então vamos a ela, 10 trovas aqui, com 10 trovadores também. O amor a tudo resiste, treva, espinho, pedra e lama. O divórcio não existe no coração de quem ama. Então Lívio Barreto traz para nós aqui essa primeira trova. Lembrando que o Chico falou também aqui que os espíritos conservam seus pontos de vista pessoais nessas esferas mais próximas da crosta terrestre a respeito dos problemas humanos. Então muitos aqui, é o que vai ser interessante, é que muitos espíritos trazem as suas opiniões sobre aquilo que foi apresentado. E aí então nós teremos a oportunidade de, junto aqui com o irmão Saulo, com o Herculano Pires, de fazermos aqui, digamos assim, o controle universal dos ensinos dos espíritos. Ou seja, nós teremos a oportunidade de pegar em cada uma dessas quadras, dessas trovas, e fazermos aqui, extrairmos a essência de cada uma delas, para ver se os espíritos estão concordantes na sua opinião. Então Lívio Barreto traz para nós de novo: o amor resiste, a tudo resiste. Treva, espinho, pedra e lama. O divórcio não existe no coração de quem ama. Felicidade no amor? Não me perguntes qual é. Quando fiel a si mesmo, todo amor merece fé. Casimiro Cunha. Casamento é um céu a dois, por entre sombras contrárias. Laços que venham depois são provações voluntárias. Irene de Souza Pinto. Bendita a mão que escreveu essa sentença que dou. Quem amou nunca esqueceu, quem esqueceu nunca amou. Augusto Coelho. O amor aos outros, no fundo, é a luz que encontro por fim.
com que me livre no mundo da sombra que trago em mim. Então, de novo aqui, né? O amor aos outros, no fundo, é a luz que encontro por fim, com que me livre no mundo da sombra que trago em mim. Eugênio Rubião. Divórcio não tem censura, mas se o fazes, desde agora, atrasas conta madura, pagando os juros de mora. Deraldo Neville. Casamento, muitas vezes, é um rol de penas sofridas, em que os cônjuges se pagam por débitos de outras vidas. Ulisses Bezerra. O divórcio nunca erra. No par em distância em glória, certas dívidas na terra precisam de moratória. José Albano. O amor que vive no lar nunca lida ou sofre em vão. Todo amor de sacrifício é luz de sublimação. Antônio de Castro. Caridade lembra o mar, imenso renovador, que acolhe sem transbordar todas as fontes do amor. Alta de Souza. Então aqui depois, né, vocês leiam com calma essas trovas, analisando ali o seu conteúdo. E é então pioneiro de trovador, ponteio de trovadores. O irmão Saulo, então, ele traz para nós aqui mais uma passagem, né? Enquanto isso, o Serginho vem participando com a gente, trazendo aqui, né? Quando se casa, se espera, e nessa espera tudo passa. Tudo passa quando se casa ou separa. Muito bacana, vai, obrigado, Serginho. Tá então, né, mais uma dessas mensagens, porque aqui nós veremos então, conforme o próprio Chico trouxe na sua introdução, e o Herculano Pires reforça isso depois, mostrando exatamente, né, que muitos desses trovadores que trouxeram para nós aqui as suas mensagens vão trazer para nós uma visão muito próxima da nossa realidade. Então há aqueles que veem, por exemplo, na separação algo justo, há aqueles que pedem para esperar. Tem inclusive, nos estudos que nós já fizemos, duas mensagens que são muito interessantes, uma de Joana de Ângeles e outra de Emmanuel. E a Joana, ela diz assim numa passagem que vale a pena esperar o máximo antes de pensar na separação, com todas as dores, com todos os seus sacrifícios. Exatamente lembrando que a união desses dois espíritos não acontece ao acaso. Por outro lado, beleza. Por outro lado, Emmanuel dizia assim que, chegando no limite da tolerância, a separação é a melhor forma, ainda que seja ali um adiamento do compromisso, de evitar que situações piores aconteçam. Então nós vamos perceber que Joana e Emmanuel trazem ali, não que sejam opiniões diferentes, mas são situações, contextos diferentes, em que cada tipo de ação, cada escolha que é feita, tem ali o seu valor. Há momentos em que é importante esperar um pouco mais, dentro do limite de tolerância de cada um deles. Dentro de tolerância de cada um deles. E ao mesmo tempo você tem ali aquela situação em que, chegando no nível de tolerância, o distanciamento temporário, lembrando sempre isso, é ali a melhor escolha, é a melhor ação. Então Herculano Pires diz assim para nós, vamos analisar aqui com ele agora. Cada qual com sua trova, a pontear as violas celestes, os trovadores do além respondem às perguntas ansiosas da terra. A 23 de janeiro de 72, tivemos a oportunidade de publicar 10 trovas definindo os problemas do amor. Você se lembra que nós estudamos, né? Agora voltam os poetas em número idêntico para atender os pedidos dos homens. 5 deles realmente voltaram, mas acompanhados de outros 5 que não figuraram na rodada anterior. Os que voltaram são estes: José Albano, Lívio Barreto, Ulisses Bezerra, Alta de Souza e Antônio de Castro. Por que responderam em trovas?
certamente por tratar-se de temas líricos, né? Lembrando que os temas líricos, né, o lirismo é aquele estilo que tem uma carga sentimental muito forte. Então, quando nós falamos em casamento e divórcio, nada mais do que falar, né, em trova que traz essa característica do lirismo, né? Porque não dá para você falar dessa forma, com tanta frieza, né, com tanta objetividade, sem levar em consideração a emoção, o sentimento, né? Então, por que responderam em trovas? Certamente por tratar-se de temas líricos e porque a trova permite uma resposta sintética. Cada uma dessas trovas coloca o problema do amor, do casamento e do divórcio em termos claros e precisos. E isso em poucas palavras, valorizando a expressão gráfica e oral do pensamento. Gráfica pela simplicidade, né? E oral pelas rimas e tudo, né? Um verso resume um discurso, e os argumentos se transformam em projéteis, em pequenos dardos ou balas que atingem prontamente o alvo. Tem mão firme e certeira esses trovadores do além. Lívio Barreto inicia o ponteio mostrando que o verdadeiro amor não se abala com nada. Deraldo Nevilo não condena o divórcio, mas lembra que ele prorroga uma dívida pagando juros de mora. Ulisses Bezerra adverte que a dívida é mútua, o que exige ponderação. José Albano compreende que o casal já separado não tem outra solução, precisa de moratória. Aqui interessante, né, essa ideia da moratória. Aquele casal que já está separado, Kardec fala sobre isso a respeito do casamento e do divórcio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o divórcio nada mais é do que a oficialização de um casal que já está separado afetivamente. E aqui quando ele coloca que quando acontece essa separação, o divórcio nada mais é do que a moratória, ou seja, você empurrar a dívida mais para frente, mas que você vai ter que pagar depois. Então ele diz assim, mais uma vez, né? José Albano compreende que o casal já separado não tem outra solução, precisa de moratória. Antônio de Castro louva os que se suportam no lar, sublimando-se. E os outros trovadores acentuam aspectos geralmente descuidados da vida conjugal, enquanto Alta de Souza, a poetisa da caridade, lembra que também no lar essa palavra mágica pode e deve produzir milagres. A caridade nesse caso, né? O balanço das opiniões nos mostra um saldo positivo e favorável. O amor é a lei que une e conserva unidos os corações. A separação é sempre uma prova de falta de amor. O divórcio é um remédio social, como Kardec o definiu, mas sempre remédio, de que os sãos não precisam. Em meio a essas opiniões, a trova de Irene Pinto é um chamado à responsabilidade. O céu a dois na terra não exclui as sombras contrárias, e os laços que vierem depois do casamento serão sempre provações voluntárias. Então aqui esse saldo que eu tinha colocado para vocês é nós fazermos ali a análise, né, desse consenso entre os espíritos. Cada um no seu estilo, cada um no seu jeito, cada um com sua ideia, traz esse balanço, que o amor é a lei que une e conserva unidos os corações. Então, dentro de um casamento, se existe amor, eles estão juntos e unidos. A separação é sempre uma prova de falta de amor. Esse é um outro consenso que nós vamos encontrar. O divórcio, porque o tema é o amor, o casamento e o divórcio. O divórcio, nesse caso, é um remédio social, como Kardec o definiu, mas sempre remédio de que os sãos não precisam. Então aqui, se o divórcio é um remédio social, significa que há doentes precisando de remédios. Em meio a essas opiniões, depois ele coloca aqui no final, a trova de Irene Pinto, deixa eu pegar ela aqui logo no começo. Não, deixa eu pegar aqui.
É a última, né? Vai, cadê ela? Tá aqui. É o terceiro. Casamento é um céu a dois, por entre sombras contrárias. Laços que venham depois são provações voluntárias. Então, quer dizer, o seu casamento é um céu a dois, unindo dois espíritos. Apesar das sombras contrárias, qualquer tipo de relação que venha depois são provações voluntárias que os próprios indivíduos escolheram para poder vivenciar as suas experiências, que nem sempre vêm de uma forma harmônica, na verdade sempre vêm de forma dolorosa. Hermes colocou, né, no casamento tudo se espera, mesmo sem saber em que dia. Um acerta, o outro erra, mas o amor irradia. Também está aí mais uma pequena trova. Né? E o bom da trova, como Herculano Pires lembra para nós, né, de quem é a autoria, Hermes? A sua mesmo? Virou trovador? Aqui como Herculano Pires fez, que beleza, tá certo. O homem tem talento. Quem sabe faz ao vivo, né? Igual nosso amigo Serginho ali também. Então, como coloca para nós aqui Herculano Pires, né, a trova, a arte de se fazer trovas, é exatamente você ser capaz de condensar um conjunto de ideias em pequenos versos. Nós vimos, né, no nosso encontro, naquele encontro passado, as trovas, né, de 3 versos. Né? Aqui nós temos quadras, né, que são 4 versos. Mas você escrever trovas, né, essa é a grande arte, a grande dificuldade de fazer você escrever e ser objetivo e ser preciso. Você iniciar e terminar uma ideia dentro de uma trova. Então aqui algumas reflexões importantes a respeito do casamento e do divórcio, que nós vamos encontrar ali, né, os desafios no dia a dia e as nossas ciências também trabalhando para isso. Né? Então hoje nós temos, né, a psicoterapia, terapia de casais, nós temos a visão religiosa, nós temos a visão da sociedade. Então temos ali uma visão de diversas perspectivas a respeito da mesma experiência. O que a doutrina espírita traz para nós é que a união de 2 espíritos no mundo físico para viver as experiências do casamento é um reencontro de grandes aprendizados para todos os envolvidos. Não apenas para os 2 que formam o casal, mas também para aqueles que vêm como agregados. Então, se nós tivermos essa visão elevada da relação do casamento em si, entendendo os espíritos que se unem, entendendo ali os compromissos reencarnatórios de cada um, nós veremos não como uma aventura, não como uma experiência para satisfação dos desejos, para satisfação das sensações, mas com grandes responsabilidades, considerando lesões afetivas, considerando a amizade, a parceria, considerando o compromisso de cada um junto na própria relação e junto também daqueles que se aproximam. Então vemos que não é simplesmente ali algo que assina papel ou se depara diante do altar. É a consciência dos 2 indivíduos que, estando bem desperta, consegue fazer com que essa relação seja ali realmente uma experiência valiosa para todos. O problema é que existem relações e relações, né? Assim como existem consciências e consciências, corações e corações, sentimentos e sentimentos. Né? Então cada espírito vai vivenciar ali na sua relação o resultado daquilo que semeou. E vai demonstrar dentro dessa relação aquilo que ele próprio acumulou durante toda a sua existência. Então, seja o companheiro, a companheira, o esposo, a esposa, todos eles mostrarão quem são dentro da relação. Né? Então, um relacionamento saudável, um relacionamento adoecido, será então de 2 espíritos em condições saudáveis ou uma relação de espíritos adoecidos. Então, sempre pensar por essa perspectiva. E nós então encerramos por aqui, meus amigos, o nosso encontro de hoje, que eu particularmente achei